Alguém falou aí que política é coisa séria, e é mesmo. Nós não podemos, na mesma defesa, dizer que não está funcionando a saúde, que faltam 300 UPAs, está faltando dinheiro para todos os programas, e depois nós vamos aqui votar aquilo que vai cercear mais recursos ainda para a área social. Isso é que é incoerência, isso é que é não falar sério. Tem gente que fala sério aqui, e há muito tempo. Nós votamos contra a DRU há muito tempo. Nós somos contra acabar com as vinculações constitucionais que estão anunciadas pelo ministro Meirelles. Foram anunciadas publicamente. E eu quero citar só um exemplo, deputado Laudívio, Vossa Excelência, ao relator, pegar um exemplo histórico. Como é que foram vinculadas verbas para a educação? Nós tivemos uma pressão enorme, que o Brasil é um país que tinha 100 milhões de analfabetos. Ainda tem 60 milhões de analfabetos funcionais. Não tinha acesso à educação, então começou-se a pensar na vinculação. Despesa obrigatória, arrecadação de impostos obrigatória. A primeira foi a Lei Calmon. Não foi a Constituição Federal de 88. 12%, Lei Calmon. Depois da Constituição Federal de 88, a vinculação foi de 18% no Plano Nacional da arrecadação de impostos e para estados e municípios 25%. Mas vários estados são 30%. E tem estado que é 35% de vinculação. Aprovado nas Assembleias Legislativas, inclusive. Tá certo? O que essa proposta está fazendo, e eu quero dizer mais, assim mesmo, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, 10% do PIB para a educação, mentiroso, como o pessoal sempre denunciou, porque 3% desse PIB iria para o setor privado, era computado do setor privado, não era gasto público com a educação. Isso no governo Lula e Dilma. Quem apresentou o primeiro Plano Nacional de Educação aqui fui eu. E era 10% do PIB. Foi vetado pelo Fernando Henrique Cardoso, e depois chegou a 7% do PIB, que nunca foram 7%, que era 5%. Na prática, 4%. Então, esta proposta, esse conjunto, eu não estou me referindo só a DRU aqui hoje, deputado Bacelar. Essa proposta é um retrocesso de 50 anos. 50 anos nós estamos falando de retrocesso aqui. E é contra os pobres. É contra os que não têm direitos. Essa proposta do governo golpista de Temer é um retrocesso de 50 anos. Porque a política econômica do senhor Fernando Henrique Cardoso foi seguida pelo governo Lula, pela qual o pessoal saiu exatamente contra isso. Os membros do pessoal foram formados a partir, entende, de negar o programa de Palocci, Meirelles e essa banda toda neoliberal. E o governo Dilma seguiu também. Então nós temos coerência. Eu vou dar um exemplo de coerência para deputado que não fala sério aqui e não acompanha a política nem o plenário. O PSOL votou contra todas as desonerações, isenções de impostos de plenário para a grande indústria, os monopólios, os exportadores, o agronegócio. Foram 120 bilhões de reais de desonerações que não reverteram em mais emprego e mais arrecadação. E aí todo mundo, sabe quem votou a favor? Todo bloco de oposição. E a base do governo, o pessoal votava sozinho lá, contra. Agora depois fala, Dilma errou. Essa política anticíclica é um desastre. Ela deu de incentivo fiscal para esses caras todos. E aí? E aí é o seguinte, os empresários embolsaram e não retornaram para a sociedade. Ficou para ela a pecha. Mas todo mundo aqui que está do governo golpista, todos da base do governo,
E os de oposição votaram a favor das desonerações, que era para o capital, não era a favor dos trabalhadores. Essa que é a questão. Em terceiro lugar, presidente, não é possível dizer, olha, a DRU já existia, que aqui tem outras propostas de DRU. Elas vão para os estados e para os municípios. Ela vai de 20% para 30% do cheque em branco que se dá aos governos, agora é aos governos, no geral, para eles operarem quanto quiserem. Mas sabe para que eles querem operarem? Para recrutar recursos que não vão parar na área social, mas vão manejar recursos do plano federal, explicitamente, para canalizar recursos para pagar juros da dívida pública. É para isso que serve esse ajuste fiscal. Para isso que serve a manipulação da DRU, para ganhar a confiança do mercado financeiro, para o cassino financeiro. É disso que se trata. Vamos parar de mentir para a população. Ah, se a gente pudesse falar isso aqui no horário nobre, em cadeia nacional, como foi no dia 17, em que cada um teve que expor a sua posição lá publicamente, aquele striptease político que nós assistimos. Né? Inclusive alguns que botavam a bandeira nas costas em nome da decência. Da decência. E apontavam parentes que agora estão presos. Por isso, deputado Valdívia, o seu relatório, veja, faz parte de um processo e de um programa econômico que está apontado, de um governo interino, provisório, que ninguém sabe se vai existir daqui 4 meses. Sabe por quê? Ele quer fazer autonomia do Banco Central para dizer aos banqueiros, ó, agora não tem intermediários, não tem mais ministro da Fazenda, não tem mais presidente da República. Quem determina efetivamente, agora não de fato, mas de direito, a taxa de juros, são os dealers do mercado, que todo dia se comunicam com o Ministério da Fazenda. Já é assim. Era no Fernando Henrique, com o Malan, depois era com o Palocci, depois era com o Levi e Companhia Bela. Porque não se enfrenta esse problema do capital financeiro, assim como não se enfrenta o problema da dívida pública brasileira. Quero dar outro exemplo que nos coloca de outro lado. Por exemplo, o deputado Edmilson Rodrigues conseguiu uma façanha na Comissão Mista de Orçamento, que foi deixar votar a auditoria da dívida pública, prevista no artigo 86 da Constituição, previsão constitucional desde 88, que não é levada em conta por nenhum governo. O deputado Edmilson colocou em pauta e, surpreendentemente, todos os deputados aprovaram e o plenário aprovou. E a Dilma vetou. Incoerentemente, a Dilma vetou. Nós falamos, mas agora, então, se o plenário aprovou, quando ela volta, nós podemos derrubar o veto. Aí sim é um problema de coerência, porque o PT devia ter votado. Agora ele votou pela auditoria, mas a Dilma veio com o veto. Tem que pagar o preço. Mas todos os outros parlamentares dessa casa e partidos foram favoráveis à auditoria da dívida. Quando se fala em auditoria, não se fala em suspensão do pagamento, Bacelar, nem cancelamento da dívida. É a verificação do que aconteceu de ilegal, de ilegítimo, de fraudulento nos contratos. Nós sempre damos o exemplo do Equador, que foi uma decisão governamental fazer a auditoria da dívida externa. No caso do Equador, que a maioria da dívida era externa. E o que teve lá? 70% dos contratos da dívida foram cancelados. O Equador economizou mais de 10 bilhões de dólares. Para a economia do Equador, foi a salvação da lavoura.
Tanto que o presidente Correia está no poder até hoje, lá, com popularidade alta, porque ele conseguiu dar uma cara nova. Aqui não. Aqui nós fazemos exatamente o contrário. Então alguém vai dizer, mas vocês do PSOL têm sempre uma solução mágica. Vocês são contra isso, são a favor da auditoria, são contra a DRU, são contra a acabar com as vinculações. Sim, nós temos outra proposta. Temos. Por que a gente não vota aqui a reforma tributária progressiva? Em que os que têm mais pagam mais. Em que, em vez do imposto ser sobre o consumo e a renda assalariada, ele passa a ser sobre os grandes rendimentos e a propriedade no nosso país. Não, ninguém mexe. O ITR não arrecada 300 milhões de reais no Brasil, o país da dimensão continental como o Brasil. É um escândalo, uma vergonha. Mas isso nós não vemos nos meios de comunicação. Segundo, por que nós não taxamos as grandes fortunas, grandes heranças? Por que nós não cobramos a dívida ativa da União, que é 1 trilhão e 200 bilhões de reais? Que estão quem? Os caloteiros não são as pessoas que compram na Casa Bahia. Porque quando ele atrasa 3 prestações, a Casa Bahia manda retirar o eletrodoméstico e o carro. Esses são os caloteiros que conseguem fazer o refis aqui na Câmara. Refis 1, refis 2, refis 3 e sim, assim por diante. Então nós temos uma outra proposta. E certamente nós temos que entrar na questão da Previdência, que o deputado Faria de Sá, eu folgo em ver o deputado Arnaldo Faria de Sá do nosso lado agora, contra os golpistas. Então, era óbvio que o que sempre vinha... ao seu lado, Ivan. Arnaldo, você é um grande companheiro de batalha nisso aí. Eu quero te ver do meu lado, porque você tem uma capacidade de intervenção muito forte. Mas nessa questão era previsível que o ataque viria à Previdência Social. É isso. Se falou em 120 bilhões derivados daqui. 60 bilhões por ano, mas mais o que vai vir por aí, nós sabemos. Vai ser um Deus nos acuda. E nós não estamos analisando direito o que significa dar autonomia para os estados e municípios. Aí eu queria, deputado Arnaldo, trazer de volta como é que foi articulada o esquema da dívida em 97, no governo FHC. É o seguinte, a União centralizou tudo e ela engessou a questão dos impostos e está aí o acordo das dívidas, que não sai, com juros agiotas, juros extorsivos, e que uma cidade como São Paulo já pagou 40 bi de juros e continua com 60, coisa do tipo. Quanto mais você paga, mais aumenta. Agora, o que o governador, o que o prefeito vai fazer? Exatamente isso, ele vai cortar na área obrigatória social. Então, eu tive na Comissão de Seguridade Social agora, então todos os deputados estão muito interessados em votar aquela emenda do 1%, mais 1% para a saúde, mais vinculação da receita líquida. E de repente vem essa proposta aqui para a Câmara, e de repente vem a ideia que vão acabar com as vinculações, Bacelar. Então era tudo um sonho de verão. O que vem aí é um mega arroxo salarial, é um mega arroxo de impostos para fazer caixa para o ajuste fiscal, para mostrar confiança para o mercado, para ter o apoio da grande mídia. E quem vai pagar a conta são os pobres. Quem vai pagar a conta são os excluídos. Aqueles que já não têm direitos terão menos direitos ainda. Aqueles que ganham pouco ganharão menos. Esse é o sistema para recuperar finanças. E não a saída do quem tem mais, paga mais. A saída solidária. Aliás, a Previdência tem que ser solidária, deputado Arnaldo. É isso, a base da Previdência. O que nós estamos fazendo aqui uma parte é criminoso. Deputado Ivan, eu permito... Eles querem pagar um benefício essencial menor do que o salário mínimo. Olha o absurdo. Exatamente. E você sabe que 80% das pessoas ganham o salário mínimo, que significa distribuição de renda no interior, inclusive com a aposentadoria rural, que circula a economia pelo interior e pela capital. É disso que se trata.
É uma retração econômica, um círculo vicioso para jogar o país para baixo. É um retrocesso de 50 anos, é uma reforma criminosa. Esse é o termo que eu quero finalizar. Criminosa. Como líder, senhor presidente.